Olá novamente, então, pessoal, agora então a gente vai fazer a correção daquela tarefa avaliativa sobre a construção de tabelas, tá? Então eu separei o material e nós vamos ver o seguinte, tá? Como é que eu organizei dessa vez? Eu conferi os trabalhos e selecionei algumas respostas de alguns alunos, tá? Então, eu quero que vocês entendam, assim, alguns errinhos que foram cometidos e que vai servir de aprendizado para a gente não errar mais, tá? E também vou colocar os acertos, assim, que eu achei que foram legais, que foram diferentes, né? Porque não existe só uma maneira de tu organizar uma tabela, de separar e selecionar os dados. O que ela precisa ter, ela precisa ser completa. Ela tem que ser de fácil interpretação para quem olha, né? Então, a primeira delas é a seguinte questão, tá? Ela fala sobre o Ministério da Educação, né, que avalia todo ano as escolas públicas do ensino fundamental. Um dos indicadores utilizados na avaliação é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, que calcula o desempenho dos estudantes de 2 em 2 anos. O MEC fixou a média em 5,5 para o ensino fundamental 2, como objetivo para o Brasil alcançar até 2021. As notas obtidas foram 3,8 em 2007, 4,0 em 2009, 4,1 em 2011 e 4,2 em 2013, certo? Então, o que acontece? Acontece que nós precisamos transferir esses dados para uma tabela. Então, os dados que a gente tem o ano, né? E temos as notas obtidas, né? Então, nós precisamos construir essa tabela. Conforme o resultado de uma das questões que eu peguei de um dos alunos, que não vem ao caso qual é o aluno, o que tá aqui ficou organizadinho os anos, ó, tá? Bem certinho, tá? E as médias. Porém, precisa colocar a identificação ano e a identificação nota. Para isso, nós podemos fazer o seguinte, para corrigir essa questão, tá? Nós podemos inserir, eu vou botar aqui, eu vou fazer isso aqui porque é sempre legal, porque pode, um outro momento, tu também poder utilizar isso, tá? Inserir uma coluna direita. Ó, e aí eu coloquei mais uma coluna. E aqui seria interessante a gente colocar o ano, que seria então essa linha de cima, e aqui no de baixo a nota. Tá vendo? Olha só, se a gente coloca assim, observa que vai ficar bem mais interessante para nós. Bem mais interessante não, é que vai ficar correto, ela vai ficar bem completa, tá? O aluno que cometeu um erro assim, não é que ele errou totalmente a questão, ele perdeu um pouquinho, certo? Mas destaco aqui a importância de colocar a fonte, onde foi retirada a pesquisa, que é fundamental também, certo? Já na número 2, diz assim: o Jornal do Povo, em 7 de maio de 2018, divulgou os resultados da eleição para a prefeitura de uma cidade. Segue o nome dos candidatos: Carlos Eduardo, Patrícia e Luiz Carlos. Esses 4 candidatos receberam, respectivamente, 58.070, 49.314, 73.001 e 9.430 votos. Muito bem, então nós temos que organizar. Aqui está uma das respostas. Aqui ficou legal, botou vermelho, botou uma coluna para os candidatos, outra coluna para os votos. Beleza, tudo certo. O único detalhezinho aqui que está faltando, a fonte. É preciso a gente colocar essa fonte. Então, a fonte de onde foi retirado os dados dessa pesquisa foi o Jornal do Povo, certo? Jornal do Povo, certo? Então, aqui
nós podemos inclusive dar um enterzinho aqui e botar aí embaixo da tabela, assim, fica legal, certo? Então, agora sim, então faltava isso aqui, vou botar uma cor diferente aqui para a gente ver que aqui a gente acrescentou, então ficou ali a resposta direitinho, tá? Então, quem esqueceu a fonte também vai perder um pouquinho não vai perder tudo, perdeu alguns décimos, né? Porque isso aqui é uma necessidade. Já essa outra questão aqui eu trago como um exemplo que pode ser utilizado também, essa resposta aqui é uma resposta correta da mesma questão. Por que é correta? Porque aqui em cima da tabela, ela dá o nome para a tabela, certo? Que é o resultado da eleição para a prefeitura em 2018 e de acordo com o Jornal do Povo. Aqui ela dá a fonte, tá vendo? Pode ser assim, mas a fonte tem que ter, certo? Então, isso aqui é uma maneira correta de resolver a questão, tá? Beleza. Agora, a última, então, a última era só alguns dados, né, aleatórios de produtos, né, produtos de higiene e alimentos, e pedia para criar uma tabela separando esses dois itens, né, o item de alimento e item de higiene. Essa tabela que eu peguei porque eu achei ela diferente do que eu tinha pensado. Então achei legal. Essa tabela tá correta, tá? E aí então fica bem fácil. Olha só, os alimentos. Os alimentos são esses aqui, até a linha que divide. A partir daqui do shampoo os produtos de higiene, certo? Então tá bem certinho. Neste caso, gente, não tem uma fonte, porque aqui foi uma questão que o prof colocou apenas com os produtos. Então ela não foi retirada de alguma situação, algum supermercado, alguma situação assim, certo? Então não precisa, não é necessário a fonte aqui, até porque ela não foi informada. Certo, pessoal? Então vocês podem agora, né, a partir da sua nota que vocês vão observar no portal, fazer as suas correções. E é importante considerar isso e não errar mais esses errinhos caso vocês tenham cometido. Certo, gente? Espero então ter auxiliado bastante aí na questão do entendimento dos seus erros e que vocês que fique tudo bem esclarecido.